Em época de eleições, muitos amigos acabam se desentendendo. Eita, devido o quê? As postagens, defendendo ou atacando candidatos. Mas qual que deve ser aí a nossa postura nas redes sociais quando o assunto é política? Para me ajudar a responder nessas e outras questões, eu recebo a consultora de etiqueta, Janaína Depinê. Bom dia, Jana! Tá bom, minha linda? Que bom ter você aqui. Pois é, bom dia. A gente está falando de rede social, mas essas discussões, elas estão nas redes sociais, saindo das redes sociais. Não tem sido uma coisa fácil não, né, Janaína? Tá bem quente esse ano, né? Eu acho que todo ano eleitoral, ele é polêmico, ele é acalorado, mas esse ano, porque o país vive uma crise econômica evidente, as pessoas estão muito apaixonadas, né? E isso é igual, eu acho que está pior do que futebol, porque no futebol as pessoas, elas ficam muito apaixonadas pelos seus times, discutem, mas na política a coisa está chegando num limite perigoso, assim, agressivo, e que pode deixar marcas, inclusive na vida profissional da pessoa, nas relações. Então a gente tem que ter muita sabedoria. Aí eu pergunto para você, podemos colocar os nossos candidatos nas redes sociais? Sim, o voto ele é secreto, né? Mas você pode opinar. Então você tem que pensar muito assim, quando você declara o seu voto publicamente, você tem que estar preparado para ouvir pessoas que vão ser contra o seu voto, pessoas que vão ser a favor, e isso não pode gerar um debate. Então, se você não quer transformar a sua rede social numa plataforma de debate político, melhor deixar a sua opinião para os grupos privados, para onde a sua opinião ela é relevante. A questão é essa, muita gente quer opinar, mas depois não quer debater. Então, fica difícil, é melhor não opinar, melhor deixar o voto secreto e sair dessa polêmica toda que está gerando em torno de você vai votar em quem, e, enfim, o pior, eu acho, é a agressividade, a pessoa que reage com a agressão ao outro por não aceitar o voto dele. É engraçado, né? Porque a gente vive numa democracia e a pessoa, ela não aceita o direito do outro de ter um candidato diferente. Porque eu fico pensando, Janaína, a rede social é minha. E aí eu posto aquilo que eu acho que é relevante para mim. E eu sei que eu acabo influenciando, né, várias pessoas. Quem tem uma rede social, ele sabe. Ele tem um grupo de pessoas que o seguem, que estão ali. E aí eu posto algo porque eu quero divulgar. Eu entendo que aquilo é relevante e eu quero pontuar aquilo para as pessoas. Não é deselegante também uma pessoa que não é da minha rede social vir criticar o que eu postei? Se eu não concordo, eu nem curto. Mas o que eu tenho que escrever lá no outro? Eu não fiz uma pergunta, às vezes eu fiz uma afirmação, ou o que for. Isso também não é algo que a etiqueta manda, não, que a gente, se você não concorda, ou manda inbox, né? Ou, porque às vezes a gente posta algumas coisas, o que eu acho. Você concorda? Bem, se você não concorda, tudo bem. Eu acho que tem exatamente o que você falou. Você pode ouvir uma opinião contrária à sua, não gostar e simplesmente não fazer nada. Como a gente deveria fazer sempre, né? É porque na rede social a pessoa fica muito valente. Então ela se encoraja. Os corajosos. São os corajosos de rede social. Se fosse face a face, a pessoa não falava. Mas na rede social ela cria coragem. Mas eu tenho um critério que eu uso que eu acho que é legal para quem está assistindo em casa. Eu penso, a rede social hoje é como se fosse a nossa casa. Então, é a minha casa, onde eu ponho o que eu gosto, os meus móveis, as minhas opiniões, as minhas frases, é meu ambiente ali. Se você segue a Carol, então você entrou na casa dela. Você gosta da Carol, você gosta do que ela posta, do que ela fala e você acompanha. O dia que você começar a não gostar da Carol, você pode deixar de seguir. A Carol está começando a postar umas coisas que eu não gosto, você pode seguir. Ou uma postagem ou outra, a pessoa pode não gostar, não comenta. Agora, se a pessoa chega na sua casa, põe o pé no sofá, quebra seu móvel, xinga você, você fala, muito obrigada, a porta da rua é servente da casa. Isso aí. Então, exclui, porque você não vai ficar ouvindo ofensa desnecessária. Eu tenho esse critério. Eu também faço isso. Eu excluo, Escreveu que não deve na minha rede social, está excluído. Está excluído, porque eu acho que eu a pessoa... não vou bater boca. Isso, e a pessoa tem que entrar com respeito. Ela pode não entender sua opinião, falar, Carol, mas eu não entendi, você que é uma pastora, por que você está falando isso? Aí ela está sendo educada, uma dúvida. Agora tem a maioria dos haters, né? Eles já chegam com o pé assim no peito, né?
já colocando ali como se você estivesse num tribunal já te condenando. Isso, a gente tá cheio de juiz nas redes sociais. São muitos juízes. E algo interessante, boas maneiras aí, ó. Olha essa dica aqui. Candidato perde, mas amigo não. Isso, claro, dia das eleições aí alguns vão perder, né? Uns vão chorar, outros vão sorrir. Mas você não pode perder os amigos porque não pensam como você. Sim. Se você é uma influência para os seus amigos, aproveite essa influência para, com pontos, de uma forma inteligente, atraí-los talvez para o seu candidato, mas nunca com agressão, nunca perdendo um amigo, perdendo amizade. Tem gente excluindo, né, das redes sociais porque a pessoa vai votar no candidato diferente do seu. E isso é uma bobagem, né? Isso é uma infantilidade. Infantilidade, imaturidade mesmo. Imaturidade, gente. Você pode aqui participar comigo. O WhatsApp está aqui nas minhas mãos, 319-8402-9756. Manda por escrito, coloca o seu nome, o nome da sua cidade. Você já viveu aí alguma situação? Pode até acontecer em momentos assim, bullying com esse tipo de situação, né? Demais. Dependendo do candidato que você vai votar, tem gente que acha que você é ignorante, que você não tem conhecimento. Sim. Outra coisa que tem acontecido muito são as fake news, que já estão tipificadas aí como um crime, mas as pessoas estão disseminando fake news de candidatos. É verdade. Gente, isso é gravíssimo. Você não pode. E eu digo até para quem recebe, porque vamos pegar que o WhatsApp também é uma rede social hoje. Certo. Você recebeu na sua rede social uma informação negativa de um candidato que você apoia, ou que você não apoia, e você já falou, nossa, vou compartilhar isso. Verifica antes, calma, dedinho nervoso, né? Verifica. Isso aí, confira. Para ver se você não vai você espalhar uma mentira. Sim. E uma mentira dita muitas vezes parece verdade. É verdade. Tem uma outra dica aí, a gente está falando aqui sobre dicas, gente, boas maneiras na época das eleições. Até porque, olha, nós continuamos discípulos de Cristo durante as eleições. Nós continuamos refletindo Cristo durante as eleições. Então, não esqueça disso, que às vezes o pessoal tira férias, né? E aí volta depois. Você fala, como é que é isso, gente? Que tumulto. Um deles é preserve o grupo da família. Explica pra gente. Pois é, a família é um ambiente, o grupo do WhatsApp de família é um ambiente eclético. Então, você tem todo tipo de gente dentro da família. Sim. Se você decidiu que vai fazer dali um local de palanque, você vai criar briga atrás de briga. Tem famílias sendo destruídas por causa de posição política. Então, minha dica é, no grupo da família, não se manifeste politicamente. Isso aí você deixa para outros grupos, outros espaços, mas no da família, respeite, porque tem a ceia de Natal chegando, né? Vamos tentar melhorar a situação. E se, às vezes, você não colocou, mas alguém colocou na família, ignore. Ignora, exatamente. É tão fácil, ignora. Ignora, para que você evite desgastes e problemas aí ao longo do processo. Porque às vezes a pessoa, né, ela não colocou, mas todo mundo posta coisas relacionadas aí. É melhor a gente fingir que não está vendo, né? Finge que não viu, invista seu tempo em outras coisas. Não gasta seu tempo entrando em discussão que não vai levar a nada. Você não é debatedor político, você não tem um espaço, né, não tem um canal de televisão que sua opinião vai ser ouvida. Então, assim, para que se desgastar à toa? Menos. Tem um que você comentou aí por alto que o voto é secreto. Isso, porque as pessoas acham que todo mundo, e principalmente uma pessoa que talvez tenha um público maior nas redes sociais, ela tem que opinar, ela tem que deixar claro qual é o voto dela. Ela não tem, o voto é secreto. E se ela quiser usar essa influência que ela tem para atrair pessoas para o voto dela, para o candidato dela, dando motivos, é uma escolha. Mas ela não tem essa obrigação. Você pode dizer, não, meu voto é secreto, ainda estou pensando. Isso é interessante mesmo. Essa semana falaram comigo, você não vai colocar, você tem que aproveitar que você... Olha, aproveitar, olha como estão... Se você tem influência, você, né, é uma referência, você tem que colocar nas suas redes sociais para quem você vai votar. Né? Às vezes as pessoas, elas exigem isso, né, e querem te obrigar. Ou às vezes a pessoa chega e fala assim, e aí, quem é que você vai votar? Se você às vezes também não falar, pode ser um problema, não é verdade? Mas... As pessoas, tipo assim, se eu te perguntei, você tem que falar. Como se fosse obrigado, não, o voto é secreto. É interessante isso. Fora que, imagino que você tem muitos amigos, muitos conhecidos que são candidatos. Imagina se você apoia um, não apoia outro. Vão falar, ué, por que a Carol apoiou esse e não apoiou aquele?
Então, tem pessoas que têm amigos que são candidatos e aí ficam nessa saia justa para quê? Não precisa expor o seu voto. Por isso que o voto é secreto, para você ter o direito de pensar com a sua própria cabeça. Isso é muito importante. Até nessa questão da influência. Eu vejo muitos artistas estão influenciando o voto das pessoas. Não deixe ninguém influenciar seu voto. Vá você. Hoje tem tantos mecanismos de pesquisa, aplicativos que você pode ver se a pessoa é ficha limpa, você pode investigar a história da pessoa, vai no mecanismo de pesquisa, investiga, faz você o seu trabalho de percepção daquele candidato que você está de olho. Sim. E veja se vale a pena. Não seja influenciado porque alguém disse que é um bom candidato. Sim. Porque o voto é seu. É uma das poucas coisas assim, que a gente pode dizer, isso aqui é o meu voto. Sim. Faça valer algo a pena, pessoal. Escolha mesmo. Não vá pela opinião dos outros. Maria vai com as outras. Isso, tem opinião. Você pode participar, manda aqui sua pergunta, gente. Tem uma que chegou aqui da Kelma, de Vespasiano. Obrigada, Kelma. Ela fala assim, posso fazer campanha voluntária para meu candidato nas minhas redes sociais? É correto? Porque até nos grupos de família deu muito problema e muitos saíram. Ô, Kelma, você perdeu muitos amigos, Kelma? Bom, poder você pode, né? Muitas pessoas são voluntárias aí nas campanhas políticas. Sim. Você pode, mas aí que tá, você tem que avaliar o risco, né? Se vai valer a pena o risco. Você vai perder alguns amigos, você talvez perca, por exemplo, profissionalmente, eu acho que pode ser perigoso. Você pode, às vezes, ir para uma linha que é completamente oposta ao do seu local de trabalho. O do dono da empresa, ou não sei o quê. Isso, e isso pode prejudicar você. Então, eu acho que não é muito sábio. Mas na rua, talvez vai ter uma carreata, um negócio, você participar, e é seu direito. E é até importante que a gente participe dessa manifestação democrática, né? Ô, gente, isso é interessante, nessa questão aí da campanha, de você fazer, e aí a sua empresa, né? São coisas que a gente tem que parar e pensar, e às vezes você pode ser grandemente prejudicada, e você e toda a sua família, por causa de uma atitude que você teve sem pensar. Ou só para falar, eu vou apoiar o candidato, mas pensa bem, o candidato, ele tem uma equipe de marketing, ele tem uma estrutura para divulgá-lo. Talvez você ponha em risco muita coisa, achando que você está sendo, assim, a figura que vai salvar esse candidato, e não é. Ele tem uma equipe, ele tem muita gente em volta. Então, assim, deixa isso para quem está trabalhando nisso e preserva o seu trabalho, né? Até em trabalho, né, uma outra dica aí para você de boa maneira é trabalho não é palanque, não é verdade? Imagina, tem gente querendo agora convencer os outros na hora do trabalho. Primeiro que isso é um roubo, você está roubando o seu tempo de trabalho. Olha lá, hein, boa maneira, hein? Não vai roubar o tempo do patrão, né? Ele está te pagando para você trabalhar, não para você ficar fazendo politicagem, defendendo candidato. E segundo, isso pode dar briga, isso pode dar estresse dentro do trabalho desnecessário. Claro que às vezes numa roda de amigos, você fica sabendo a opinião um do outro, mas no trabalho evita esse assunto para não ter polêmica. Até às vezes no horário de almoço, né? Às vezes um horário fora ali do momento. Tem que vigiar também para não evitar surgir uma discussão ali desnecessária e o ambiente ficar um ambiente pesado, né? Eu acho que a mansidão ela é fundamental quando você vai falar de política, porque a maioria das pessoas perde a mansidão. E aí a pessoa fica raivosa. É como se ela sentisse uma ira porque o outro não entende que ele vai votar. Você vai votar nesse candidato, você está louco, a pessoa fica irada. Isso é inteligente, isso é burrice. Isso. Aí sai aquelas palavras que ofendem. Que ofendem. Então, assim, gente, porque se a pessoa, imagina, Carol, você vai votar no candidato completamente oposto ao que eu acredito. Carol, mas por que você vai votar nele? Me mostra o que você está vendo de positivo. Isso é uma discussão sadia. Isso é sadio, mas as pessoas não fazem isso, né? Então elas agridem. Foi até que uma pergunta aqui do Brendo William Rodrigues, até que ponto os debates eles podem ser considerados saudáveis nas redes sociais? De Santa Luzia. É isso, quando o debate é assim, mas por que você defende isso? Mas esse candidato foi acusado de ter desviado dinheiro. Você não sabe disso? Quando assim, está no debate, um perguntando, o outro respondendo, sem atacar, sem agredir, sem usar palavras chulas, sem chamar a pessoa, desqualificar a pessoa pelo voto dela. Sem adjetivar aquela pessoa por causa disso, né? Outro ponto também você falou, não ataque, né? Mansidão. Mansidão. Não, mansidão.
Gente, tem gente que acha que a melhor defesa é o ataque, né? Começa a atacar sem parar. Não ataca o candidato alheio. O voto é livre, o choro é livre. Deixa votar vai votar quem quiser. Mas sabe, Carol, como a gente tem um público cristão muito grande, é importante falar isso. Me dá a sensação que as pessoas estão esperando, como os judeus esperavam, que viria um Messias, que ia ser um rei, que ia governar. As pessoas estavam esperando um rei mesmo, para governar com um cetro. E as pessoas não entenderam quando Jesus veio. Porque elas estavam achando que era um rei para governar e por isso não entenderam. E ainda hoje, parece que as pessoas ainda estão esperando que vai vir um governo, esse governo humano. Do jeito que é o sonho. Um novo Messias. Gente, o Messias já veio, tá? Não precisam esperar um novo Messias. A gente tem que buscar um bom governo, porque é bom para o povo. Mas calma lá, o Messias já veio. Não precisa esperar um novo, tá? O Redentor já veio. Interessante. Né? Tem um ponto aqui também, de boas maneiras, alice. Explica pra gente o que seria isso, Jana. Porque, claro, como é um momento que as pessoas estão muito apaixonadas por esse tema, para não gerar sofrimento, o que eu faço, Carol? Eu descobri que você vai votar no mesmo candidato. Aí eu descubro outro, a gente cria o grupo das tal candidato. E aí lá a gente coloca, põe os memes, a gente põe, olha, ele está assim na pesquisa. E aí a gente está uma alimentando a outra, mas todas estão interessadas naquele assunto. Entendi. Então a gente não está prejudicando ninguém, a gente está uma alimentando a informação com a outra e sem se atacar. Mas o que a gente vê não é isso, né? As pessoas estão atacando os grupos com opiniões diferentes. Então é muito melhor você achar o grupo que fala a sua língua e ali você põe tudo que você gosta do seu candidato, mostra que ele está arrasando, ou não, ele está mal, vamos ajudar, vamos divulgar mais, vamos fazer isso, enfim. É até interessante, né? Tem muita gente mandando aqui comentários, tem uma que colocou assim, coloca seu nome, e o nome da cidade. Eu não concordo em ficar em omissão, isso é covardia. A gente não precisa brigar, mas conscientizar as pessoas a respeito das coisas. E aí? Então, hora nenhuma a gente falou de omissão, de omitir a sua opinião. Você tem o direito de não declarar o seu voto publicamente, isso é um direito. Isso não é covardia. Não é covardia. É justamente, esse é o ponto, né? São, às vezes, algumas palavras, a pessoa fala, isso é covardia. Aí a pessoa fala, covarde? Eu não sou covarde, não. Aí vira uma polêmica. Aí vira um tumulto. Então, você tem o direito de opinar, mas tem o direito de não opinar. Isso não é fugir. Na verdade, o grande ato democrático é você ir lá e votar. Isso sim, que é o que você tem que fazer. Agora, essa discussão toda é igual ao futebol. Você pode discutir se o time A, B ou C está indo bem ou mal, e no final, é lá no campo que vai ser decidido, é lá na urna que vai ser decidido. Então, não é se omitir. Você, muito pelo contrário, você tem ambientes que você pode realmente ser influência e as pessoas querem ouvir sua opinião. Eu digo sempre assim, opinião você dá para quem pede. Janaína, o que você acha desse candidato? Aí eu dou minha opinião. Fui pedida, mas se ninguém me pediu, eu vou lá começar a comentar só para... Pode bater, gente, estou aqui para vocês me baterem. É isso aí. Não, é falta de inteligência fazer isso. Tem a gente havia comentado um ponto antes, e aí o Brendo de Santa Luz, ele pergunta o seguinte, o fato de eu excluir alguém por pertencer aí a um grupo diferente ou ter um pensamento diferente da minha rede social não caracteriza alienação? Eu acho que não alienação, né? Eu acho que, talvez, acepção de pessoas, eu não excluiria, minha opinião. Se você vê a pessoa postando, até quando ela tem uma opinião assim completamente oposta, e ela está postando ali, eu só não curto, eu não comento, eu deixo aquele passar. Passou. Agora, se ela, no caso dela, escrever coisas no seu. Aí sim, se o tom for educado, for de dúvida e questionamento, é bem-vindo, é o que eu falei da casinha. Agora, se for agressivo, aí exclui. não é alienação, é limite. Limite, exatamente. Ótimo, é limite. Limite é você saber sim e saber não. Isso. Aqui pode, aqui não pode. Exatamente. A gente não faz isso na casa dos outros, não vai fazer na rede social dos outros, né? É verdade. Tem que ter respeito pelas pessoas. Jana, deixa suas considerações finais. Olha, eu acho que é muito importante que nesse momento as pessoas estejam atentas, pesquisem, façam o seu trabalho, o seu dever de casa. Não faça a sua pesquisa pela rede social. Sim. Porque é fácil fazer uma arte, manipular dados e colocar lá. Faça a sua pesquisa nos sites
fiéis, nos sites que trazem Sim. informações relevantes do seu candidato. Avalie e tenha um voto consciente. Não tenha um voto como uma massa de manobra, as pessoas me levaram a votar. Não, vote porque você acredita realmente que essa pessoa pode fazer a diferença. E eu acho que isso é o mais importante da democracia. Não se deixar levar pelas pessoas, senão você está sendo usado. Não seja usado nas eleições, sabe? Use você o seu voto, o seu direito de votar em quem você acredita. Mas também não coloque a esperança de que tudo vai se resolver com um candidato, né? A esperança não está num candidato, a nossa esperança está em Deus. Ele é que pode realmente mudar qualquer país. É verdade. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.